Proposta de Donald Trump, essa proposta dele de tarifar navios chineses que entrem nos Estados Unidos, já está trazendo muita dúvida em vários setores da economia americana. A reportagem de Mariana Giacomo. Trump planeja a imposição de taxas de US$ 1,5 milhão a navios fabricados na China que entrem nos portos norte-americanos. A justificativa é de que as tarifas fariam parte de esforços contra o que o governo chama de dominação chinesa do sistema de construção naval e logística. Mas a imposição dos tributos atingiria muito além da China. As tarifas são capazes de cessar as exportações de carvão dos Estados Unidos em apenas 2 meses, colocando US$ 130 bilhões em remessas em risco. Agricultores americanos também se preocupam com a incerteza sobre os custos finais de suas exportações. O setor agrícola diz que há chances de o imposto tornar o mercado de commodities não lucrativo e afirma ter sido pego de surpresa pela nova alíquota. Trump já impôs tarifas de 20% sobre importações chinesas e 25% sobre aço e alumínio vindos do país. As medidas ignoram preocupações sobre os impactos das taxas na própria economia americana e geram respostas por parte de Pequim. O porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China se manifestou contra a decisão dos Estados Unidos de taxar países que importem petróleo da Venezuela. A China é o maior importador de petróleo bruto venezuelano. 粗暴干涉其他国家内政，中方对此坚决反对。我们呼吁美方停止干涉委内瑞拉内政，废除对委内瑞拉的非法单边制裁，多做有利于委内瑞拉和其他国家和平、稳定发展的事。 Com a ofensiva americana, a China vem tentando estreitar laços com outros possíveis parceiros, em especial a Europa. A ideia é aproveitar o possível vácuo deixado pelo afastamento de Trump dos países europeus. Nesta terça-feira, o ministro de Relações Exteriores chinês, Wang Yi, se reuniu com o chanceler português, Paulo Rangel. Ainda nesta terça, o ministro do Comércio, Wang Wentao, se encontrou com o CEO da Apple, Tim Cook, em Pequim. Wang falou a Cook sobre como as tarifas dos Estados Unidos têm gerado incertezas para a economia global. Roberto Dumas, o que você entendeu dessa ideia de impor tarifas a navios chineses? William, eu vejo 2 pontos aí. Primeiro, é aquilo que os olhos querem ver de imediato. Isso poderia ser caracterizado como uma guerra comercial, mas não é só isso. É bem, obviamente, que isso daí impacta o comércio internacional, como Jean Giacomo falou agora, isso aumenta o custo de exportação do agronegócio por 2 motivos. Porque você exporta utilizando praticamente 60% de navios chineses, e outro que você importa fertilizante, principalmente da Ucrânia, que utiliza também navios chineses. Então, essa tarifa que o governo chinês colocou de 15% em cima de algumas de carne de frango, trigo, milho e algodão e 10% em cima de soja, sorgo, soja e carne bovina, são 3 pancadas que o setor agropecuário acaba sentindo nos Estados Unidos. Mas agora eu chamo a atenção por um outro ponto. Essa coisa de colocar a tarifa em cima de embarcações que atracam nos Estados Unidos não está vindo de Donald Trump, já vinha vindo de Joe Biden. Porque Joe Biden, junto com Donald Trump, sabe que, no final das contas, a China, com maior capacidade de produção de navios, etc., acaba dominando o comércio internacional, a logística internacional. Veja, aí já estamos entrando no lado geopolítico. E os portos que acabam tendo vantagens militares quando eles operam. Principalmente, além dos custos disso daí aumentar, veja, o problema do canal de Suez com os Houthis, que ninguém mais pode passar pelo canal de Suez lá no Mar Vermelho, tem que dar a volta pelo Cabo da Boa Esperança, são 10 dias a mais de viagem, e o Estreito de Malaca, que está praticamente com um tráfego muito menor por causa dos exercícios militares da China contra o Vietnã e a Malásia. Então, do lado comercial, é a primeira coisa que salta aos olhos, mas isso daí tem um lado muito mais geopolítico de limitar a expansão, entre aspas, da logística mundial dos Estados Unidos, freando a capacidade de cercear
cadeias logísticas, se assim a China o quiser. Então, eu acho que vai um pouco além do simplesmente guerra comercial, William. Lorival. Bom, acho que existem umas dificuldades grandes na implementação dessa medida, porque, como o Dumas estava contando, né, mais da metade dos navios cargueiros do mundo são chineses. E se você olha para os estaleiros, a capacidade dos estaleiros americanos é quase nenhuma, né? Eles hoje fazem cerca de 10 navios por ano, enquanto a China faz 1.000. E assim como acontece com o aço e com o alumínio, não dá para você criar essa capacidade assim, instalando os dedos, né? Isso leva anos e a economia americana não aguenta antes não tem como esperar esses anos, porque nós estamos falando de coisas que são essenciais, como é o caso de aço e alumínio, de um lado, e de outro lado, o transporte daquilo que é fabricado, né? Seja para receber, seja para enviar. Então, acho que o presidente Trump, mais uma vez, não estudou bem o tema antes de anunciar suas iniciativas. Eu acho que aí tem um ponto que mistura com o que o Dumas falou, que essa ideia já surgiu no governo Biden, numa tentativa de evitar, pelo menos, a expansão da capacidade de navegação da China. O problema é que o Trump está fazendo tudo ao mesmo tempo, de uma vez só. Então, a perspectiva de custo para os produtores americanos, ela aumentou exponencialmente desde que o Trump começou a anunciar. E como tudo tem feito meio sem estratégia, sem lógica, ninguém consegue nem sentar numa planilha de custos e entender exatamente como vai negociar. A expectativa, eu conversei hoje com grandes operadores brasileiros do mundo inteiro que usam navios chineses e tudo mais. A grande expectativa é que é o seguinte: como é uma medida que tem várias etapas para ser analisada, mas que só entraria em vigor em novembro, como se os Estados Unidos conseguissem construir 10 estaleiros, né, que são capazes de construir com o mesmo custo e com a mesma rapidez navios como a China faz, fossem capazes de estar prontos a partir de novembro. Seria então, de 100, né? Exatamente. Com a capacidade atual. Exatamente. Como é só novembro, até lá o Trump já conseguiu arrancar alguma coisa da China, já conseguiu arrancar alguma coisa dos outros países e desiste. Mas o custo já começou a aumentar já. Qualquer expectativa... O custo do frete. O custo do frete já começou a aumentar. Dumas, o que significa isso para nós? Veja, o custo do frete, você tem um aumento aí que desde a época dos rotis, quando você tinha $1 milhão de dólares o container, já passou de $10 mil o container, 12 metros quadrados, alguma coisa assim, 21 pés, etc. Isso daí, para nós, acaba impactando num seguinte sentido, porque os Estados Unidos estão cada vez mais próximos de uma possibilidade de recessão, ou pelo menos num crescimento maior. Como a Thaís falou, veja, uma coisa, só completando, uma coisa, nós que trabalhamos no mercado financeiro, risco a gente sabe precificar, incerteza não. Quando você tem incerteza, o que eu vou colocar na minha planilha de negócios? Se você coloca 25% e não vai tirar, eu sei como operar, sei como agir. Agora, você coloca 25%, 10%, depois tira, e ainda chega no absurdo de falar que em novembro nós vamos entrar. Como o Lorival falou, como é que eu vou produzir tantos navios junto competindo com a Coreia e com o Japão, que são já navios muito melhores do que dos Estados Unidos, porém ainda muito mais caros e lentos do que os chineses, como é que você vai substituir isso daí? A Thaís falou muito bem, ele está fazendo tudo de uma forma afobada, rápida e que está dando um tiro no pé, tanto da economia mundial, porque bate no Brasil. Como é que pode bater no Brasil? Ora, as taxas de juros podem demorar para cair e meu dólar fica mais depreciado, ou demora mais para apreciar. Bate na minha inflação, Selic mais resiliente, como saiu na ata do cupom e tem saído já há uns 2 meses, William. Veja, o cenário incerto dos Estados Unidos não é um cenário de risco, é um cenário de incerteza, e ninguém sabe para onde vai. Cenário de risco a gente precifica, incerteza não.
Thaís Lorival, se referindo às conversas que ela teve com as fontes dela hoje, nos relata como algumas dessas fontes dizem assim, não, peraí, até em novembro ele maneira. Bom, eu acho que a gente está diante de um Trump que precisa criar factoides, né? Aliás, isso é uma palavra antiga, né? Criar fatos, né? Criar, enfim, mexer o tempo todo para dar essa impressão de estar com a iniciativa, né? Então, eu acredito que novembro é uma eternidade num governo, até novembro, né? A gente está em março. Acho que até 2 de abril, uma eternidade, está aí semana que vem. Exato, hoje ele já, ontem, né, ele já colocou dúvidas, listas de exceções, né, anunciou muitas exceções, não vai ser um dia tão grande assim, ainda vai ser um big day, dia 2, mas não tão big day assim, tal, né? Então, assim, trata-se de algo cheio de subjetividade, né, assim, de impulsos e tal, e é provável que em novembro as coisas estarão já tão diferentes, assim, que não dá nem para imaginar o que ele estará fazendo daqui a tantos meses. O que tuas fontes estão esperando para o dia 2 de abril? Não, então, imagina, novembro parece 5 anos a partir daqui, né? Já estão esperando o próprio mercado está esperando algum recuo, né? Porque, e há uma visão hoje um cara dos Estados Unidos me disse assim, eu duvido que eles tenham conseguido fazer o levantamento que eles queriam para entender qual é a reciprocidade entre os países. Duvido que eles tenham conseguido fazer isso, né? Então, se ele não apresentar nada, é porque certamente ele não conseguiu tomar decisão sobre nada, porque o levantamento não vai estar pronto. É um negócio, uma enormidade de quantidade de fatos e de dados, super difícil de mesclar. Agora, como me diz sempre uma fonte minha aqui no Brasil, o Dato Neto, o mercado não tem medo de crise, o mercado tem medo do escuro. E é no escuro que o Trump está botando o mundo. Mas você falou de incerteza, eu tenho 1 minuto ainda, rigorosamente 1 minuto, queria deixar você fechando esse segmento com a seguinte indagação. Quando a gente ontem constatou que boa parte dos responsáveis por decisões de ataques militares americanos estão discutindo entre si numa rede de aplicativos comercial, isso foi caracterizado como grande amadorismo. E no setor econômico, é também grande o amadorismo? É difícil falar que é um grande amadorismo, porque muita gente acaba falando, não, mas o Trump é bilionário. Mas eu concordo com você, é um grande amadorismo. Você não pode fazer tudo isso de uma vez, em que pese que seus interesses sejam uma melhoria na balança comercial. Já falamos várias vezes aqui, não é assim que você vai conseguir com essa postura mercantilista, não é assim que você vai conseguir até novembro, que, como vocês falaram, é uma eternidade, colocar essas tarifas e aumentar todo o poderio e toda a capacidade de produção de navios. Isso é uma temeridade. Então, resumindo tudo, isso traz mais incerteza para a economia dos Estados Unidos e mais incerteza para a economia mundial e volatilidade no preço dos ativos. Vai ser o nome do governo, do segundo governo Donald Trump, William.